Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Aqui é Isabel Espanholo do Leituras do Tarô. Eu sou taróloga, professora de tarô e hoje vou dar continuidade à série sobre os arcanos maiores no amor, falando sobre o enforcado. Num sentido geral, ela é uma carta muito importante para a nossa evolução espiritual, para o nosso amadurecimento. Tanto é que ela tem um sentido de doação espiritualmente, numa tiragem falando sobre espiritualidade. Ela é uma carta muito positiva porque ela tem a ver com elevação, com esse movimento de doação. Por exemplo, no Brasil, um dos médiuns mais conhecidos é o Chico Xavier. Ele psicografou inúmeros livros e toda a renda desses livros foi direcionada a instituições de beneficentes, instituições voltadas para o acolhimento, o amparo de pessoas numa situação de necessidade material e também emocional, porque o desamparo material ele gera uma sensação de abandono muito grande. Então, o Chico Xavier ele encarna muito bem o arquétipo do enforcado nessa área espiritual, que é a da doação. Ele se doa sem esperar receber alguma coisa em troca. Então, ela é uma carta que ela tem vários significados positivos em uma tiragem. É que realmente ela ilustra situações em que a vida da gente é virada de cabeça para baixo. Em algumas situações, em alguns contextos, em que a vida da gente é mesmo virada de cabeça para baixo, né? Que por isso essa carta, ela a configuração dela, a imagem dela é tão específica nesse sentido para mostrar a situação de desconforto, a situação de desconfortável. Por quê? A gente vive o enforcado em dois momentos. A vida pode trazer uma mudança muito brusca, muito repentina, aí a roda da fortuna, a torre. A gente pode passar por uma crise, uma falência, por exemplo, uma situação de desemprego ou uma situação, uma separação amorosa. Esses acontecimentos eles são muito bem ilustrados pela carta da torre. Por isso é que quando ela sai numa tiragem dá aquele medo, né? Porque ela anuncia que realmente chega um período de crise. E o enforcado ele entra como a posição em que nós ficamos diante de certos eventos, diante de certos acontecimentos. Uma pessoa, por exemplo, que ela passa por uma situação de falência financeira, ela vai ter recursos mínimos e vai precisar se movimentar dentro daqueles recursos da melhor forma que ela puder, sem muita extravagância, sem excessos. Então é uma situação aqui de limitação, em que a pessoa vai fazendo o que ela pode fazer, o que está nas mãos dela, e vai esperando também que as circunstâncias, os acontecimentos favoreçam uma mudança dessa situação. Mas eu volto a dizer, é bem limitado, né? Um campo de ação muito limitado. Por isso é que gera tanto desconforto assim o simbolismo dessa carta em algum contexto, em alguma situação. Mas muitas vezes, quando nós estamos nessa posição, é quando nós passamos a ver a vida de uma outra maneira. Nós ingressamos em valores que até então nós não tínhamos conhecimento. Por isso é que aqui tem essa luz dourada em torno da cabeça dele, porque ele está percebendo coisas, ele está vendo coisas, ele está entrando em novos valores que ele antes desconhecia na posição anterior. Como essa carta também pode mostrar aquelas situações em que nós nos propomos a dar 2 passos para trás, digamos assim, para depois dar um passo para frente. Então você imagina uma pessoa ali que tenha 18, 19 anos, em que ele está vendo ele está percebendo, observando algum problema na sua casa, por exemplo, alguma questão financeira, uma certa dificuldade que os pais estejam atravessando.
e ele apenas estuda. Ele estuda de manhã, né? Ele tem a tarde livre para ir para academia, para ir para a praia, enfim, e ele decide que ele vai começar a contribuir financeiramente com a família dele, no sentido de pelo menos pagar os seus estudos ou pagar uma parcela dos seus estudos. Então ele vai transferir o curso dele para de noite, ele vai procurar um trabalho durante o dia, ele já não pode mais ir à praia durante a semana, a academia já não dá para ele frequentar a toda hora. Então ele está se sacrificando em benefício da evolução daquela família, da estabilidade daquela família. E nesse movimento de abrir mão de certas coisas que realmente faziam parte da rotina dele, que ele gostava, ele também começa a conhecer uma outra realidade e começa a se perceber naquela realidade. Ele vai adquirindo valores, o valor de amadurecer. É sempre bom, quando a gente olha para as cartas do tarô, identificar essas cartas a situações de vidas, a personagens, a situações que eles representariam, porque o tarô fala muito da vida que acontece no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas. Ele simboliza as mais diversas situações, emoções. Enfim, ele traça um panorama através do seu simbolismo. E quando essa carta aparece no amor? Geralmente as pessoas ficam apavoradas quando ela aparece no amor. Mas, se ela aparece numa via positiva, como é que a gente vai fazer essa leitura? A gente vai simplesmente dizer, não, enforcado na via positiva nesse jogo, não tem nada. Se nós abrimos uma mesa de leitura de tarô, definimos as posições das cartas, e o enforcado aparece exatamente numa posição favorável, que o tarô está nos dizendo que o enforcado está aparecendo numa posição favorável, como é que nós vamos dizer que não tem nada de favorável? Tem sim, porque pode ser que naquele relacionamento as pessoas estejam mais dispostas a renunciar, a abrir mão de certas coisas em função do relacionamento. Então elas já podem ter passado por uma crise. Essa crise pode ter inclusive acontecido recentemente, em que elas perceberam que estava na hora de abrir mão ali de certas situações em prol daquele casamento, em benefício daquele casamento. Então pode mostrar que aquele casal está num processo de amadurecimento, de também elevar esse relacionamento à custa de sacrifício, à custa de fazer coisas que não são confortáveis no sentido de que você vai obter o prazer imediato, mas de saber que é importante aquela ação para que aquele casamento amadureça. A gente pode até trazer um exemplo bem simples do cotidiano. Muitas vezes a pessoa tem o hábito de falar de uma maneira mais impulsiva, mais intempestiva, sabe? Ela tem uns rompantes ali, ela fala e aquilo ela até desabafa. Só que no enforcado, ela já se posiciona de uma outra maneira, mas ela vai organizar aquilo dentro dela para poder falar, conversar e não começar a gerar uma crise atrás da outra dentro do relacionamento. Mas se essa carta sai também na esfera negativa, ela está mostrando que esse relacionamento, alguém aí pode ter cruzado os braços, ou alguém ou as duas pessoas, e podem ter desistido do relacionamento. Estão ali apenas de corpo presente, porque de alma, de coração e com a real intenção de fazer dar certo já não estão mais. Então é preciso fazer uma análise, uma reflexão para saber sobre aquele casamento, o que é que está acontecendo, por que é que uma das pessoas desistiu, ou se as duas pessoas desistiram, se é um casamento, se é um namoro. Na via negativa, essa carta mostra assim que alguém se esquiva, ela se esquiva de tomar
qualquer atitude para que aquele relacionamento cresça. Então ele está perto do fim, porque um relacionamento, né, não é feito só por uma pessoa. Se essa carta aparece como um conselho para uma pessoa que está ali num casamento, num namoro, no seu relacionamento, e aparece o enforcado como um conselho para ela. Se dentro da tiragem, num relato, a pessoa diz, não, meu casamento, o meu relacionamento não tá bacana, porque só eu tô fazendo e a pessoa não move uma palha. Então essa carta está dizendo como um conselho, também não mova palha nenhuma. Então, se for o caso, também deixe de lado. Não faça mais nada, deixa que a outra pessoa vai fazer. Porque essa carta, ela pode, é como eu disse no exemplo anterior, ela pode indicar que a pessoa realmente desistiu daquele relacionamento. Então, quando a gente está fazendo uma leitura de tarô, é colocar a carta dentro do contexto dela, porque senão a gente começa a criar lá uma realidade paralela que não é a função do tarô. E mesmo quando a gente estiver fazendo uma leitura, jogando, bom, saiu para você como conselho o enforcado. O teu relacionamento está bem? Vocês estão se entendendo bem? Então procura agir com mais amadurecimento, sabendo abrir mão de certas coisas que podem prejudicar esse relacionamento. Mas se a pessoa diz, olha, eu estou fazendo de tudo nessa relação e não vai para frente, então cruze os seus braços. Se essa carta aparece como um conselho para quem está sozinho, essa carta não está aconselhando que a pessoa se abra para um relacionamento, porque pode ser que ainda não tenha se realizado uma mudança interior em que ela tenha conseguido superar conflitos que ela já teve em outros relacionamentos amorosos e ela ainda não consegue ter essa claridade aqui, essa visão clara, como essa luz dourada em torno da cabeça do enforcado. Ela ainda não finalizou esse processo, então ela ainda está numa fase de mudança interior. Se ela for para um relacionamento, pode ser que ela repita situações anteriores, e essa carta também pode estar dizendo que nesse momento, no momento da vida dela, nem haja muita abertura para que ela conheça alguém. É o momento de esperar, se trabalhar interiormente da melhor forma, mas um relacionamento amoroso pode vir sim, naturalmente, mas numa outra fase da vida. Quando essa carta sai naquela tiragem de como aquela pessoa está em relação a mim. Não é uma carta positiva, porque pode estar demonstrando que aquela pessoa literalmente cruzou os braços, ela desistiu, ou ela desistiu porque ela viu que ela estava dando murro em ponta de faca e aquele relacionamento não estava evoluindo, ou ela desistiu porque ela, inclusive, pode realmente já estar ali se encaminhando para um outro relacionamento, já pode estar tendo contato com alguém, mas não é uma carta favorável no sentido dela estar ali pensando na pessoa de uma maneira mais romântica, com um envolvimento, pensando em um envolvimento. Então, muito obrigada pela companhia até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.